A paz do Senhor, amém. É muito bom estarmos aqui mais essa manhã e com certeza o Senhor tem algo para nós, tem algo para cada um, conforme a necessidade do teu coração, isso eu tenho certeza, né? Independente do que é falado aqui, eu tenho certeza que toda palavra o Senhor vai falando, né, com cada um conforme a necessidade do coração dele. Para uns, certas coisas não têm, vamos dizer, não é que não tem valor, não tem às vezes significado, né? Mas para o outro está tendo confirmação de pedidos, né? Confirmação de algo que ele veio buscar, e é assim durante toda a mensagem. Bom, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Salmo de número 63. Bom, como eu gostei mais da minha versão, eu vou ler a minha versão aqui, tá bom? Mas não é muito diferente do que está aí. A palavra do Senhor diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, principalmente no 63:1 diz assim: ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente. Né? Eu não sei qual é a tua tradução aí, se é igual à minha, mas ele busca o Senhor ansiosamente. Nessa sexta-feira, nós participamos de uma reunião e no final da reunião, um irmão que estava presidindo aquela reunião, estava coordenando a reunião, ele falou: eu gostaria de fazer uma dinâmica. Vamos ficar todo mundo de pé aqui, os casais que ali estavam. Vamos ficar todo mundo de pé e eu gostaria que cada um de vocês me falasse qual é Você está aí, né? É o Júnior que fez isso, tá bom? Aí ele falou, cada um falasse qual é a tua, mais ou menos isso, né? A tua expectativa, o que você quer, por que você está aqui nesse lugar e o que você espera do grupo. Né? E aí começaram a falar, todos falaram bastante coisa, aí chegou na minha vez, eu fiquei tão constrangido com aquela pergunta, né? Uma pergunta simples, mas para mim foi
foi um constrangimento, não sei se é esse o termo correto, mas eu não sabia responder por quê de coração, né? Se eu fosse falar, não, eu queria que esse grupo fosse coeso, que todo mundo, né, nós estamos aqui um para ajudar o outro, um monte de coisa que às vezes todos, né, que a gente poderia ter respondido, mas na verdade eu fiz uma pergunta sincera para o meu coração e disse, por que eu estou aqui? Né? Por que eu estou aqui? Chegou a hora de eu te falar. É como se eu pedisse para você se levantar aí agora e falar, por que você está aqui na escola dominical? O que você veio fazer aqui, de coração? Qual que é o teu objetivo? O que você espera de estar aqui, por quê, para quê? E aí eu vi que muitas coisas, eu comecei a analisar aquele momento ali, e vi que muitas coisas na minha vida, às vezes eu estou fazendo, porque eu estou vivendo a vida, né? Eu não estou tendo objetivo, não estou tendo, assim, planos concretos que eu queira realizar na minha vida. Então, aqui, aquela pergunta, uma coisa simples, às vezes uma dinâmica de grupo, quando você faz alguma reunião, né? Aquilo lá realmente tocou fundo no meu coração, no sentido de o que nós estamos fazendo em qualquer parte da nossa vida, qualquer atividade, no teu trabalho, na tua família, teu relacionamento, teus relacionamentos e aqui na igreja. Então, você já pensou, se eu pedir para alguém, ó, por favor, se levanta aí, fala o que você está fazendo aqui, qual que é o teu objetivo aqui nesse momento? E aí, eu, vendo um pouco assim da vida de Davi, né? A gente vê que Davi era um homem determinado, um homem que tinha princípios. E apesar de em muitos momentos da vida dele ele ter feito algo errado, ele tinha princípios que não eram mutáveis, né? Então, a maneira com que às vezes a gente conduz a nossa vida, ela tem muitos meios. Você pode conduzir e pensar de várias maneiras. Elas são muitas, mas os princípios são poucos. Você pode mudar as maneiras de conduzir, mas os princípios são poucos. E os princípios não mudam, né? Os princípios não mudam. Os meios você pode mudar de várias maneiras, né? E qual era o maior, eu digo assim, vejo assim, o maior princípio de Davi? Era, ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. Aí, nessa busca ansiosa que eu vejo de Davi, eu vejo toda a vida dele. Porque quando eu busco a palavra do Senhor ansiosamente, eu busco o que Deus ama na minha vida, eu busco o que Deus já entregou na minha vida, já me mostrou, e eu preciso tomar as minhas decisões fundamentadas naquilo. Aí eu estou fazendo algo ansiosamente para agradar meu Deus, né? Então, eu não sei se eu conseguir passar algo para você, né? Mas em tudo que nós fazemos, eu acho que nós temos que ter um objetivo, né? Nós temos todos os nossos projetos, tudo que nós vamos fazer, principalmente dentro da casa do Senhor, o objetivo de nós estarmos aqui, ele tem que dar um sentido real para a nossa vida.
não é nós apenas participarmos, não é apenas estarmos aqui mais um culto, mais uma escola dominical. Nós temos que buscar ansiosamente aquilo que Deus tem para nós. E isso tem que ser um princípio fundamental na vida de cada um. Essa busca incessante que Davi tinha, essa confiança que Davi tinha em qualquer momento da vida dele, sempre era a busca pelo Senhor, a adoração ao Senhor, a fé que ele podia mudar as circunstâncias. A gente vê que Davi, por exemplo, o primeiro grande fato dele, de enfrentar um gigante. Ele não tinha nenhuma preparação militar para aquilo ali. Nenhuma preparação. Mas ele tinha uma preparação que era confiar no Deus que ele servia. Ele já conhecia o Deus que ele servia. Amém? Então nós precisamos conhecer esse nosso Deus, conhecer realmente, buscar ansiosamente aquilo que Ele tem por nós. Amém? Que isso aí possa, assim, ser um princípio para nós, Esse desejo tem que ser insaciável. Quanto mais você buscar, mais você quer buscar do Senhor. Com certeza a tua vida vai melhorar. Tá? Vai melhorar, porque você vai sentindo cada vez mais o Senhor conduzindo ela da maneira que Ele quer que você viva, e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida, e você vai, vamos dizer, você vai mudar de vida com certeza. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos realmente te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, estarmos aqui na Tua presença, ouvir a Tua palavra, Senhor, e que realmente nós possamos, assim como o Teu servo Davi, que nós possamos sentir no nosso coração um desejo imenso de Te procurar ardentemente. Esse procurar ardentemente, Senhor, é procurar conhecer-te profundamente. Então, é esse o desejo que eu tenho no meu coração nessa manhã, nisso que o Senhor colocou dentro de mim, Senhor, a partir daquela reunião, que possa haver uma transformação em mim, nos meus irmãos, de visão do Teu reino, Pai. Que nós possamos te procurar ardentemente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mais essa manhã, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós aqui, Senhor. Amém, Pai. Nós vamos dividir as classes. As crianças, os adolescentes. Eu quero passar a palavra para Daniela. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sim? Bom, primeiramente agradecer a Deus, por esse momento, por essa oportunidade.
E pela misericórdia de Deus, por onde nós temos passado, né? O pastor tem acompanhado, a gente pede a bênção, né, pastor? Eu sempre inicio falando assim: parabéns à igreja que consegue abrir os olhos e visualizar o que a sociedade tem passando e traz para dentro da igreja isso, para que possa ser abordado dentro de um contexto cristão. Por quê? Quem aqui já ouviu falar de Martin Luther King? Deixa eu ver. Tem uma frase, né, que atribui-se a ele, embora nós não temos muito estudo se realmente foi dele, que diz assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, dos bons, né? E aí, eu nos pergunto, mas quem foi Martin Luther King? Eu já acho que não acordou ainda, a língua está meio travada. Mas e a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso? Tá? Abram para mim em Salmos, versículo 31. Salmos 31, versículo 8. Tião, abre uma aí para mim, Tião. Já está aberto, valeu. Espera aí que eu acho que eu anotei errado. Não é Salmos 31, 8, não. Provérbios, desculpa. Salmos nós vamos depois. Isso. A palavra do Senhor em Provérbios 31, 8 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Então, quando a gente pega essa frase de Luther King, a gente pode pensar assim: mas nem está na palavra, né? É uma frase, é uma epígrafe, mas a palavra do Senhor nos diz para que nós possamos abrir a nossa boca. E como que é que a igreja abre a boca? Como é que a igreja intercede em favor do desamparado? É por meio da oração. É fazer o que o pastor Marcos fez na quarta-feira, é levantar clamor. Só que a igreja, né, a Bíblia também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, até para orarmos em determinadas causas, nós precisamos conhecê-las. A gente precisa saber com o que nós estamos lidando para até mesmo poder orar. Quando o Salvador fez o convite, a gente tinha dialogado um pouco antes. Então, eu preparei assim para nós. Primeiro que é um bate-papo, né? Nós vamos começar falando mais do tema depressão e deixar para domingo que vem entrar um pouquinho mais em suicídio. Por quê? Justamente porque setembro, quando fala que é um mês amarelo, a gente vai contar essa história depois no próximo domingo, as pessoas focam tanto o final, o resultado, e não aborda o processo que se dá antes de chegar nesse resultado. Então, chega setembro amarelo, olha, prevenção ao suicídio, olha, os índices mostram, mas peraí, o que leva o indivíduo a chegar ao ponto de cometer um suicídio, né? O que leva? Então, hoje, as maiores causas nos mostram que é o contexto da depressão. Por isso que nós atrelamos esse assunto. Aí, vocês vão falar assim: crente não tem depressão, não, para com isso, vocês não é crente. Vocês né? Agora, imitando um pouquinho um ícone aí, vocês é crente, não, né? Tem depressão? Que é isso? E aí, eu convido vocês para ir em 1 Reis, capítulo 19.
como todo professor, depois vocês leem todo o contexto em casa. Vai lá desde o 18, tá bom? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E aí vocês sabem que o professor fala pouco, né? E todo mundo tem que almoçar depois. Mas, brincadeiras à parte, leem depois com calma, 1 Reis 18, o que nós vamos ter aqui, né? Elias, que eu acredito que a maioria conheça, passa por um processo onde Deus dá vitória a ele e ele derrota, né, os profetas de Baal. Ele não, Deus, né, por meio ali da ação, os profetas de Baal é derrotado. Era para ele estar num auge. Não era. Gente, peraí, olha o que acontece. Né? Não era 2, 3 profetas de Baal que estavam lá, não. Era muitos, então era para ele estar o quê? Todo, poderoso. Mas o que acontece com Elias? Né? 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puder a tua vida com a mão deles. 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Nós vamos ficar até aqui. Apesar da vitória que Deus havia permitido por intermédio de Elias, ele se amedronta com o recado, com a mensagem de Jezabel. Ele sente medo. Nós podemos sentir medo, sim. Medo é um sentimento inerente do ser humano. E o que acontece? Elias passa neste momento por um processo de início de depressão. Então ele foge para onde num primeiro momento? Ele foge para o deserto e ele pede a morte, porque naquele momento ele não tem mais ânimo. Ele não quer mais viver, né? Ó, chega, Senhor, já basta, toma minha vida. Ele tem um desejo de morte. E aí nós não vamos continuar a leitura, mas vocês, bons alunos, vão fazer em casa. Só você, né, Salvador, que vai ler? Ninguém falou amém, né? Amém. E o que acontece? Esse episódio não para aí, né? Ele é alimentado, levam para ele pão, mas não basta estar no deserto. Essa depressão vai mais a fundo e ele vai parar na caverna. Quando vocês continuarem a ler o texto, vocês vão ver que aí ele vai para a caverna. E aí Deus vai falar com ele de uma maneira que ele não esperava, né? Porque talvez ele estivesse esperando assim um vento impetuoso, né? Um fogo. E Deus vem e fala de uma maneira mansa. Então, Dani, por que você trouxe essas considerações bíblicas antes de nós fazermos um bate-papo um pouco mais do tema mesmo? Porque nós precisamos compreender. E a palavra de Deus, gente, tem de tudo. Matemática, história, geografia, psicologia, psiquiatria, tem de tudo. Então, nós precisamos desmistificar.
que depressão é falta de Deus. Para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Elias não tinha Deus? Porque se Elias não tinha Deus, meu Deus, né? Foi até arrebatar nas carruagens, quem me dera eu. E ainda assim, ele passa por um processo, ele tem um início, ele ainda não consegue se resolver por meio daquilo e ainda vai para a caverna. Ou seja, vai se aprofundando naquele sentimento, tá? Nós, enquanto corpo, né, enquanto igreja, precisamos, fazendo uma analogia simbólica, ser esse anjo aqui. Que anjo? O anjo que toca e diz assim: coma, beba, eu trouxe. Porque no momento em que a pessoa está com depressão, e dependendo do grau, como a gente vai ver, ela não tem força nem para comer. Ela não tem força para beber. E o que ela precisa é de um anjo que lhe sirva. E não um inimigo que lhe acuse. Amém? Vamos deixar também aberto para os bate-papo, tá? Eu sou meio arteirinha, tá todo mundo com uma cara fechada aí. Então eu trouxe uns presentes para vocês. Quem gosta de ganhar presente? Então só vou dar aqui. Lá pro fundo ninguém vai ganhar presente, não. Não, porque ninguém quis ganhar presente. Para a gente dinamizar o dia de hoje, nós vamos ir trabalhando o tema por meio de perguntas. Mas não são perguntas que vocês precisam ficar preocupados para responder, ok? É para a gente esquentar o diálogo, ok? E depois, o que não tiver aqui, a gente anota. Eu peço ajuda aos universitários, porque eu sei que a Clélia também manja muito desse assunto. E aí nós vamos caminhando, tá? Eu quero um voluntário para me ajudar. Quer ser você, Salvador? Que aí eu não sei se dá microfonia para eu ficar andando com o microfone. Aqui dentro tem papeizinhos. Tira um papelzinho e lê. Eu acho que se ler em voz alta vai ouvir aqui. Acho que não precisa ficar levando o microfone. Ou se tiver também, Pastor Fernando. Aí, galerinha boa. Que aí todos ouvem. E aí a gente vai dialogando, tá bom? Bora? Quem vai ser o primeiro a tirar um papelzinho aí da caixa? Tchan, 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 tchan. Quem vai ser? Levanta a mão. Aí, Tiziano. Já pega um papelzinho e vai lendo. Se não entender a letra, também pode chamar que a gente traduz. Qualquer um pode ter depressão? O que vocês acham? Qualquer um pode ter depressão? O que vocês acham? Sim, a depressão, ela pode acometer, inclusive, crianças e adolescentes. Então, qualquer um pode, sim, vir a ter depressão. Nós vamos compreender que existem fatores de predisposição. Nós vamos estudar, vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Mas todos podem ter depressão. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas uma criança vai ter depressão? Né? Não passou por nada, não paga a conta. Mas, na verdade, nós temos uma visão errônea
de que depressão ela é oriunda única e exclusivamente de fatores externos. Mas não, ela também é de fatores internos. Porque o que é a depressão? Uns vão chamar de distúrbio mental. Alguns livros, estudiosos vão chamar de transtorno, afetivo. Ou seja, é algo que não é necessariamente externo e adquirido. Você põe a mão no fogo, você adquire o que na tua mão? Uma queimadura, certo? Então, existem fatores genéticos, e aí, lógico, nós cristãos compreendemos também o que é esse genético, porque nós conhecemos como maldição hereditária, mas existe uma predisposição genética, então ela pode ser considerada um transtorno mental, um distúrbio mental ou um transtorno afetivo, que envolve realmente a nossa parte neurológica, cognitiva, nossa parte afetiva. Então, qualquer um pode ter depressão. Vamos descobrir mais uma perguntinha aí? Tristeza é sinônimo de depressão? Deixa eu ver. Quem acha que sim é sim, quem está em dúvida ou quem acha que não? Deixa eu ver. Deixa eu ver o dedômetro aí. Sim, não, talvez. Pessoal, não. Tristeza não é sinônimo de depressão. Podemos estar tristes e não deprimidos, tá? Inclusive, Salmos vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, podemos sim ter momentos de choro. Podemos sim ter momento de tristeza. Se eu tenho um luto na minha família, gente, como que eu não vou ficar triste? É inconcebível você perder alguém do qual você ama, um amigo, um pai. Então, a tristeza, ela faz parte. O que vai ser sinal de alerta é uma tristeza que perdura por bastante tempo, aproximadamente mais de 2 semanas, e uma tristeza profunda que começa a te incapacitar para as atividades do dia a dia. Só que a sociedade coloca para nós que nós temos que estar sempre clique. Instagram, Facebook, redes sociais, Então a gente já tem que até fazer um botox, porque as rugas aparecem, ainda bem que tem filtro. E o que acontece? Essa sociedade midiática que nós vivemos, de mídia, de aparência, não permite que nós exteriorizamos os nossos sentimentos, e isso acomete ainda mais os adolescentes e os jovens. Inclusive, hoje, a primeira causa de morte entre os adolescentes é o suicídio. Certo? Por quê? Eu preciso aparentar que eu estou bem. E quando eu abro lá meu Instagram, meu Facebook, que eu vi aqui, a família Margarina sorrindo, E aí eu olho lá para minha família, de margarina não tem nada, O que eu sinto? Se nós adultos já sentimos, às vezes, percepções, imagina um adolescente que está num processo de transformação, de amadurecimento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos estar atentos aos nossos adolescentes, às nossas crianças, acolher sim. Eu machuquei. Pode chorar, filho, não tem problema. Pode chorar. Por que não pode chorar? Está doendo, mas está doendo mesmo. Dói.
Quem aqui já teve cólica de rim? Acho que só das mulheres, amém. A maioria das mulheres que tiveram cólica de rim dizem, e que foram mães de parto natural, dizem que é uma dor pior que a de um parto. Finada vovó teve 10, 12, nem sei quantos filhos a vovó teve, mas ela disse que teria os 8 filhos de novo e não teria uma cólica de rim. Dani, por que você está falando de cólica de rim aqui? Porque a sensibilidade da dor, ela muda da minha pessoa para a tua. Eu não posso comparar. Você bateu o dedão jogando a bola no futebol? Isso não é nada. Nunca minimize a dor do outro, principalmente se for uma dor emocional. Tá? Gente, pode ir levantando a mão, fazendo perguntas. Tá? A gente separou hoje, domingo que vem, mas qualquer coisa a gente pede ajuda aí para o Salvador, a gente vai aumentando, que eu fiz mais blocos ali. Que é bem complexo o assunto, né? Por isso que eu tentei fazer em forma de pergunta, para ir dinamizando, senão fica aquela coisa muito expositiva. Quais as causas da depressão? O que vocês acham que pode ser uma causa da depressão? Clélia, não dá para elencar, né? Não dá, né? Bom. Separação dos pais é uma. O que acontece? Quando nós vamos falar de depressão, tá? Existem fatores, né? Vamos pensar assim, inerentes desse corpo, que seriam genéticos, uma predisposição, uma herança genética. E isso tem. Então, faça-se um mapeamento da história. Assim como hoje, quando você chega no médico, né, se tratando, por exemplo, a carcinoma, que é o câncer, o que o médico pergunta? Alguém da família já teve câncer? Alguém da família tem diabetes? Se vocês forem no psiquiatra, o que ele vai perguntar? Alguém da família tem depressão, transtorno bipolar, né? Transtorno do pânico. E por quê? Precisa se fazer essa sondagem familiar. Então, isso é um fator de predisposição. Quando nós passamos por um estresse, não esse estresse que está na boca das pessoas, estou estressada. Não. Quando nós passamos um trauma estressante, quais são esses traumas? Por exemplo, divórcio de pais, falecimento, violência doméstica, abuso sexual está em altíssima. Após esse estresse pós-traumático, chama estresse pós-traumático, é liberado no nosso cérebro uma substância chamada cortisol. E cada vez que nós temos essa liberação de cortisol, aumenta a nossa probabilidade de termos depressão. Olha só. Aí, eu não conheço a história de vida da Paulinha. Chego hoje. Ai, gente, a Paulinha é casada, é bonita, está na igreja, é legal, tem filho. Nossa, mas Paulinha, pastor, depressão? Que isso? Pastor, acho que ela é crente, não. Mas desconheço a história de vida da Paulinha. Eu não sei se ela foi vítima de violência doméstica, violência psicológica, perda de pais muito cedo, separação de pais, abandono. Então, aqueles que são adotados também acabam tendo uma predisposição, porque já teve uma rejeição. Então, isso são fatores. Dani, então é o seguinte, eu vou ter depressão, porque eu passei por isso. Não.
falar de depressão, falar de sintomas emocionais não é matemática. Não é 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 é 4. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso caracterizar alguns sintomas e vocês fazerem um teste e falar assim, eu estou com depressão. Não. Nós precisamos conhecer os sintomas, avaliar desses sintomas quais eu estou tendo, sentindo e está perdurando isso na minha vida. E, na suspeita de, a gente vai falar aí nas perguntinhas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de sintomas. Acho que foi sintomas, né? As causas, tá? Então, não é sintomas ainda. Então, as causas são essas. Elas são as mais variáveis possíveis. Rejeição, traição, tudo isso são fatores preponderantes que levam o indivíduo a ter uma predisposição maior ou não de uma depressão. E, às vezes, nem começa necessariamente com uma depressão. Pode começar com um transtorno de pânico, uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e evoluir para uma depressão. E aí, Paulinha? Isso é frescura, vai trabalhar que passa. Vocês também não acham isso? Hã? Ainda mais depois do que eu já falei, né, Clélia? Não dá para falar. Agora, quem nunca ouviu algo desse tipo? A pessoa que ela tem, né? Que ela não tem, na verdade, nenhuma predisposição, né? Ela não tem uma tendência a ter sintomas depressivos ou de ansiedade, né? Então, ela é mais propícia a dizer, para com isso, vai trabalhar que passa. Porque ela não teve contato direto com alguém, ela não passou na pele. Nem sempre, tá? Então vamos lá. O pessoal aí do fundo ouviu? Dani, mas se tiver uma atividade, uma rotina, ajuda? Ajuda. Então, são 2 pontos, tá? Vamos pegar uma figurativa aqui. Uma dona de lar, uma do lar, né? Uma mulher, por exemplo, que não desenvolve atividades externas, fica só dentro de casa. Ela começa a ter um quadro de depressão. É extremamente recomendado, lógico, além do tratamento, tudo que a gente também vai falar, que ela tenha atividades laborativas, sim, para ocupação. Só que também pode acontecer o processo inverso, que é a pessoa que já é ativa, que trabalha, que já faz um curso, se ela começa a desenvolver, ela vai fazer mais o quê de atividades, né? A grosso modo. E aí, ela começa o quê? A ter perda de interesse nessas atividades. Porque nós, família, nós, igreja, nós, indivíduo diante da sociedade, precisamos estar atento. Porque existem pessoas que, até pela própria experiência profissional, familiar, consegue a identificar, tipo, gente, eu não estou legal, né? Não estou muito bem. Estou precisando de um tempo aqui, estou precisando de uma viagem. Então, pessoas conseguem, pessoas que já tiveram uma experiência. Outras, não. Elas não conseguem identificar. Daí, quem somos nós? Lá no personagem da história de Elias? O anjo. Porque é nós que vamos ter que levar esse pão
e essa água. E esse pão e essa água, ele tanto pode representar tipicamente a comida física, o alimento espiritual, como o tratamento medicamentoso também de você orientar a pessoa a procurar ajuda. Vamos lá? Mais uma perguntinha? Sim. A minha mãe, ela sempre foi ativa, trabalhava fora, muito animada, alegre, e ela não identificou a depressão. Precisou da minha irmã, que eu já não morava mais com ela, a minha irmã pegar ela e levar à força no médico. Aí descobriu-se que ela estava precisando de um tratamento com medicação, e a gente somou com a positividade. Não, você é capaz, você é uma ótima pessoa, e mais a medicação. Hoje, ela lida com a situação, mas é altos e baixos, constante. Mais um bloquinho de cima. Dá para a gente continuar. Pode escolher um, Salvador. Não vou me comprometer. Pessoal, eu já fiz de blocos, porque aí a gente vai de 5 em 5, senão fica muita pergunta na caixa e nós temos domingo que vem. Ó, regrinha, não pode abrir, segura, tá? Que no final tem um porquê disso daí. Até aqui, pessoal, ok? Tá ficando compreensível? Então a gente muda, beleza? Então vamos lá, Salvador. Mais um bloco aí. Ó, ixi, e pastor, agora, como que eu saio dessa? Já estão querendo trocar, diz que não teve vale brinde? Boa. Que vem bem aqui também que o Forte estava falando. Quais os sinais que comprovam um quadro de depressão? Então, quando a gente fala de literatura, nós estamos querendo dizer assim, que a parte clínica, médica, que estuda, tem alguns indícios, tá? Então, os indícios são, minimamente não, em torno de 5 sintomas, que a gente vai falar um pouquinho deles. Então, eu tenho 5 desses sintomas e a durabilidade, a extensão desses sintomas está perdurando 2 semanas para mais, tá? Então, eu posso ter insônia, eu posso ter um sono excessivo, eu posso ter alteração no meu paladar, eu posso começar a parar de comer, que é a tendência. Alguns casos tem um opositor, come demais, mas de forma geral é muito sono e não a perca do sono. Falta de apetite e não muito apetite. Mas, lembra, é regrinha matemática? Não. Tá? Tristeza, sensação de dor. Sabe aquela pessoa que costuma ter dores e não se acha? E ela começa, primeiramente, em vez de procurar uma ajuda psiquiátrica, por exemplo, ela procura um outro especialista, né? Porque ela vai achar o quê? Eu estou com algum problema para dormir. Essa falta de apetite, com certeza, é um refluxo, é uma gastrite, é um problema estomacal. Uma angústia, tristeza, medo em excesso, né? Medo que eu não tinha medo. Falta de interesse por atividades que antes te davam prazer. Então, por exemplo, os homens gostam muito de futebol. Se eu não for hoje, já não me faz falta.
né? Ou quem gosta de pescar. Ai, pelo menos uma vez por mês eu tiro para pescar. Você já não tirou mais aquele dia e aquilo não te fez falta porque você já não tinha mais interesse naquela função, né? Naquela atividade. Então, uma perda de interesse, um desânimo, né? Lapsos de memória muito forte, né? Esquece, faltas de concentração, começa a ler, não se concentra, vai estudar, não se concentra. Então, vocês viram como são bastante os fatores? Então, mulheres, falta de interesse em se arrumar, né? Ah, se eu sair, agora tirando a massa, se eu sair com batom ou sem batom, que diferença vai fazer? Mas você não consegue perceber que antes você não saía sem batom. Por isso que precisa da rede, da família, que foi o exemplo da Paulinha. Inclusive, esses exemplos têm que sendo tragos, né? Por quê? Olha, a minha mãe mesmo, ela não percebeu. Porque a depressão, ela não é autoperceptível. Às vezes, a pessoa percebe, mas na maioria das vezes, não é a pessoa que percebe, é o outro. Nossa, mas mamãe nunca saía com o cabelo desarrumado? Parece coisa simples, mas somado, né? Já vi casos também de pessoas que pegam mais trabalho porque não quer ir para casa, não quer se deparar com um problema, não aguenta lidar com aquela dor, com aquela tristeza. Então, eu tenho que estar ocupado 24 horas. Malemar, paro para dormir. Porque eu não consigo lidar com a dor, não consigo lidar com o sofrimento, principalmente quando tem perda na família. Pais perdem filhos, filhos perdem pais. Né? Eu não quero chegar em casa, porque eu vou chegar lá e não vou ver mais meu filho. E aí? Né? Então, eu entro no trabalho 6 horas da manhã e saio 8 horas da noite. Que é para não dar tempo. Tá? Pode ser um sintoma de depressão. Então, leva lá, Salvador, para a gente mais. Então, os fatores são múltiplos. Ô, Salvador, leva lá no fundo também. Acho que você quer dar brinde só para o pessoal aqui da frente. Não é? Ah lá, já até levantou a mão. Ô, gente, vocês não vão requerer, não? Ai, tá vendo? Não disse que o Salvador queria dar brinde? Vai. Vai, Salvador. Vai. Agora pega o brinde e leva. Falei para vocês. Vai lá no fundo. Vamos lá, Salvador, vamos lá. Ó, a pergunta é assim: medicamentos específicos para depressão podem causar depressão? Sim, sim. Tá. Por exemplo, existem todo medicamento, quem já viu aquele assim, ó, não leia a bula do remédio, senão você não toma. Tá? Né? Então, realmente, existem medicamentos que até para uma situação, por exemplo, de fígado, gastro, como efeito colateral, pode desencadear sintomas que ensejam uma depressão. Assim como existem medicamentos que levam a um sono, tem medicamento que ele fala, você dirige? Porque enquanto você estiver fazendo esse tratamento, você não vai poder dirigir. Né? Senão você coloca em risco. Então, sim, irmão, tem, tá? Quando vocês começarem a tomar o medicamento, começa a observar se vocês desenvolvem algum sintoma e comunica o médico. Isso. Essa pergunta já pode até levar para outra pessoa, Salvador, para a gente já tirar. Os principais sintomas é exatamente esses que nós acabamos de falar, né?
muito sono, falta de apetite, desinteresse, cansaço também. Sabe aquela coisa assim, que parece que você correu uma maratona? Não pós-Covid, igual aqui, né? Porque o pós-Covid deixa ainda um pouquinho... Mas sabe aquela coisa, tipo assim, gente, é domingo, acordei, não fiz nada, que a gente usa esse termo, de não ter... Mas é um cansaço, um desânimo, um sono muito profundo. Tá? Então, são mais esses os sintomas. Acabou? Mas... está vendo? Vocês não pedem, aí vocês vão ficar sem. Quantos papéis? Então, já vamos pôr mais um que vai dar tempo certinho. Eu fiquei com medo de não dar tempo. Tá acabando o brinco. Gente, vocês não abrem, não fica palpando, hein? Sejam obedientes. Vocês não abrem, não. Aê, Saulinho, prazer te ver aqui, viu, meu querido? Ah, não. Chacoalhes aí, Salvador. Daqui o Jesus vai nem querer mais pegar a pergunta. Ó, e aí? Pequeno, grande? Vai, já relei nesse, então vamos lá. Calma que tiraram o relógio lá, mas eu tô apertando o celular aqui para eu não perder a hora, tá? 10 horas ainda, então vai dar certinho. Não é vale brinde não, né? Eu ia falar, nossa, quem colocou essa pergunta aí que eu já não lembro mais? Será que me boicotaram? Boa. Agora a gente já vai abrir também um pouquinho mais de leque, então, para falar de educação. Existe sim, né? Os estudos falam que a preponderância é entre 20 e 40 anos, tá? Entre 20 e 40 anos é a faixa mais propícia para ser acometido por depressão. Salvo, por exemplo, aquele dado que eu falei, que hoje os jovens, a primeira causa de morte é o suicídio. Mas nós ainda não estamos no suicídio, nós estamos dialogando sobre a depressão, tá? Isso daí, Júlio, essa questão que a gente fala de cultura, né? Nós vivemos, quem é pai aqui, porque, né? O que é os fidget toys? Vanessa, nem do inglês eu estava já entendendo, de tanto nome daqueles negócios. Fui procurar o que era, porque eles inventam uns nomes. Quem aqui? O filho já tem o Pop-It, Fidget Toys. Aí eu falei, mas o que é isso? A Isabela chegou, mãe, Fidget Toys. Eu falei, eu nem sei o que é isso, não sei nem o que significa em inglês. Vamos entender. É um conjunto. Se prepara, viu, irmã? Porque está na cena aí, você vai ver. Você vai ficar por dentro de todas as bonecas ou carrinhos de lançamento. Tá? Você vai passar por isso também. É um conjunto de brinquedos que foram criados para desestressar a criança. Para nós, né, geração um pouquinho mais assim, são o nosso plástico bolha. Lembra quando a mãe, alguém recebia alguma coisa que vinha enrolado no plástico bolha? Ai, que felicidade, não era? Porque a gente pegava o plástico bolha e ficava. E aí, quando acabava todas as bolinhas, aí a gente ficava triste. Torcia para fazer um monte de barulho de uma vez. Mas esse daí é um conjunto de brinquedos, tá? Foram criados com esse intuito. E aí, se você começar a estudar também,
Você vai ver a cor com que eles já são criados inicialmente, tem toda uma questão. Porque é isso, Júlia, a gente vive de uma certa forma, né? E aí trazendo assim esse viés para o contexto educacional, que a gente não dialoga com a criança, a gente não expõe a realidade para ela. E aí o que essa criança pode ouvir da mãe? Ai, sai daqui, estou estressado. Vai brincar porque eu não aguento mais. É muito comum essa criança fazer o quê? Reproduzir essa fala. Ela nem sabe o que é estressado. Né? Quem está na sala de aula e trabalha ou em outro contexto, que nem eu, pela minha profissão, eu trabalho com violência sexual, a gente ouve terminologias que a criança não sabe nem o que significa. Mas ela faz o quê? Ela reproduz. Tá? Então, a faixa etária preponderante é de 20 a 40 anos, mas não existe, pode ser acometido criança, adolescente, adulto, né, e idoso. Hoje também, porque nós estamos tendo a inversão, né, da pirâmide demográfica, porque antes o que era, né? A base da pirâmide, aquilo que tem mais adultos, crianças, adolescentes e idosos. Com o avanço da medicina, está havendo uma inversão demográfica dessa pirâmide. Então, hoje nós estamos tendo muito mais idosos, poucas crianças. Aí aquela história, né? Quantos filhos teu avô teve? Quantos filhos teu pai teve? Quantos filhos você tem? Então, a gente vai tendo essa redução. Então, hoje também já está iniciando, tá, o índice de depressão em idosos. Mas, por enquanto, a maior faixa etária cometida é de 20 a 40 anos. A Clélia não vale. Eu nunca ouvi, gente, imagina. Psiquiatra é coisa de doido. Ô, Clélia, eu ia pôr psicólogo, mas eu falei, vai que a Clélia está lá, né? Então, deixei o psiquiatra. Por que nós colocamos o psiquiatra? Porque quando se trata de distúrbio mental, transtorno afetivo, doenças, tá, que acometem o ser humano nesse contexto, o profissional que lida com isso é o psiquiatra. Ah, mas eu fui no clínico geral, porque ele já é o médico da família, ele me medicou. Ok, tá? Existem situações leves que aí não é a depressão. Por exemplo, doutor, eu estou assim, muito ansioso, né? Ou então o médico acompanha, sabe que teve uma perca familiar. Porém, o profissional capacitado para lidar com essas questões é o psiquiatra. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente cria vícios e que a gente nem percebe, né? Então, eu acabei olhando assim, o pessoal de óculos. Você teria coragem, já que o oftalmologista, você está com receio de ir num gastro, para ele te receitar um colírio? A Paulinha até assustou, coitada. Uai, Paulinha, mas ele não é médico? Hã? Uai, médico? Entendem? Né? Então, nós precisamos procurar o profissional correto. Falar de medicamento, tá, é muito sério. O ser humano como um todo, ele tem resistência a tomar medicamento e uma tendência a reduzir por conta própria e fazer a autodosagem. Não façam isso em relação a medicamento controlado, que a gente chama de psicotrópicos. Por quê? Você pode causar no seu organismo um efeito rebote. Quem aqui é da época que podia ir na farmácia e comprar antibiótico sem receita? Por que não pode mais? O que vocês acham? Por que não pode mais?
Porque a automedicação indevida estava causando no organismo resistência. Aí, quando você é acometido por uma infecção bacteriana ou um outro tipo de virose que precisava do antibiótico, aquele medicamento já não fazia efeito no teu organismo. Então, calma, né? E tem as classes de antibióticos. Existem as classes de medicamento, tá? Que a gente pode até trazer assim para a próxima também, se vocês quiserem um pouquinho falar sobre isso. Então, tem que procurar o especialista, não pode fazer a automedicação, tá? E nem parar por conta. Eu tô tão bem, Clélia. O médico mandou eu tomar um de manhã, um de tarde, um de noite, né? Mas eu tô tomando só meio de noite. Tô ótima. Você pode vir a ter uma recaída e essa recaída ser muito mais severa do que o estágio em que você estava. Tá? É uma perguntinha, tá? Mas vamos falar. Então, quem tirar ela, fala, já respondeu. Pessoal, depressão não tem cura, tá? Ela é caracterizada como uma doença crônica. Tá? Existe remissão de sintomas. Você consegue estabilizar os sintomas, viver tranquilamente o resto, às vezes, da sua vida, vamos usar esse termo, sem necessidade de medicação novamente. Mas falar assim, isso, gente, dentro da literatura, tá? Eu sou curada? Não. É igual, por exemplo, a pessoa que é adicta, que faz uso de álcool. Né? Ele é um adicto em remissão. Tá? Ele é um usuário de droga em remissão. Por quê? Existem gatilhos que levam a essa predisposição. A pessoa está super bem. Né? Teve um quadro de depressão no início da vida adulta, nos seus 25, 30 anos. Foi tudo bem, está sem medicamento. De repente, passa 20 anos. Acontece uma situação trágica, como nós temos vivido tempos assim, até por conta da pandemia. Né? De pessoas que perderam pai e mãe. Ao mesmo tempo, uma das escolas que eu dou aula, o proprietário perdeu o pai na segunda, a mãe na quarta-feira. E a esposa ficou com sequelas. Então, ele estava o quê? Em remissão, estava tudo tranquilo, há 20, 30 anos. De repente, vem um baque desse, desencadeia os sintomas novamente, tá? Dani, dá um outro exemplo. Quem tem diabetes? A diabetes tem cura? Porque ela é considerada uma doença crônica. Tá? Então, você tem o quê? O controle dela. Você, às vezes, não precisa tomar insulina, mas você passa uma vida toda fazendo um monitoramento, uma autoanálise, né? Não comendo uma caixa de bombom por dia. Entende? É isso aí. E aí eu olhei para o Júlio, você falou do café, né? A questão é o seguinte, não que uma comida em específico pode, a ausência dela, trazer a depressão. Só que acontece que, se você tem muletas, né? Então, é aquela pessoa, por exemplo, quem bebe muito café, às vezes, né? Fuma demais. Né? Então, por exemplo, nós estamos tratando lá, cuidando de uma idosa, que ela fuma horrores. E ela está com câncer de pulmão. Entende? E aí a dicotomia é, se me tira o cigarro para tratar do meu pulmão para eu viver, eu também não quero viver. Porque para mim viver sem o cigarro não serve. Né? Uma pessoa de 80 e poucos anos que é tabagista desde a sua adolescência. Então, às vezes, o alimento, ele desencadeia uma sensação de depressão quando você não pode mais fazer uso daquilo, entende? Então, quando você, por exemplo, passa por uma doença que é incapacitante, né? Você sofre um acidente, precisa amputar algum membro,
Então, a tendência dessa pessoa, não é assim que é uma regra, mas pode ser que ela desenvolva um quadro depressivo, porque ela não tem mais aquele membro. Eu como doce, não posso mais comer doce, tipo assim, nunca mais na minha vida eu vou poder fazer isso. Então, são sentimentos que vai deixando a pessoa triste, essa tristeza, se não trabalhada. Além do psiquiatra, que é o médico que vai medicamentar, né, que vai passar o medicamento, vai fazer a dosagem medicamentosa, o outro profissional que atua nessa área é o psicólogo, com a psicoterapia, tá? Que é muito indicado. Quais são as porcentagens de melhor resolutividade da depressão? Tratamento concomitante. Psiquiatra com medicamento, psicoterapia com psicólogo e, lógico, depois o apoio da família, né? Aí, vou falar para os adolescentes, mas já servem para vocês também. Mesmo adultos, vai que alguém vai fazer faculdade. Por isso que nós, cristãos, precisamos estar em todos os campos ocupacionais da sociedade. Precisamos ter psicólogos cristãos, médicos cristãos, empresários cristãos, engenheiro cristão, vendedor cristão, enfermeiro, sabe? Não é menosprezando uma profissão ou outra, policiais, bombeiros, é no sentido de que nós precisamos se posicionar diante da sociedade e fazermos diferença. Porque de tudo isso, né, que depois nós vamos caminhar para o final, nós não podemos fechar os olhos para compreender o poder de Deus diante de tudo isso. Então, a Dani está aqui falando num viés mais científico, né? Mas nós vimos na Bíblia, né, exemplo. E por que, então, Deus permitiu e ficou registrado na história a questão de Elias? Justamente para nos ensinar. E aí eu volto lá nos Salmos, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vai vir. Ela vai vir. Né? Porque Deus também, na sua infinita graça e misericórdia, deixou profissionais capacitados, que isso associado, né, que a gente vai falar ainda um pouquinho da religião frente aos transtornos, favorece. A paz do Senhor. Bom, eu estou sentindo aqui forte, deixa eu dar meu testemunho aqui. Eu tive uma depressão. Eu casei, eu namorei 3 meses, na verdade, né? Mas eu tinha um vazio. E eu achava, assim, que eu casando, né, que eu ia suprir tudo isso, que eu tinha uma dificuldade de relacionamento, na verdade, com a minha mãe. Eu esperava dela uma coisa que ela não poderia me dar, né? Ela foi criada assim e era o que ela conseguia me passar. Mas eu não entendia isso. E aí eu casei, eu me tornei mãe, né? Porque o De Paula, quando a gente casou, tinha a Bruna de 9 anos e a Bianca de 7 meses. Então, assim, eu abracei a causa e aquela vontade que eu tinha de receber, eu passei a dar. E aí foi onde eu fiz uma entrega, assim, totalmente da minha vida. Para entregar para a vida das filhas dele. E eu fiz isso, assim, de corpo e alma, pelas meninas. Aí, quando a Bruna tinha 14 anos, ela veio morar comigo. E aí foi o meu maior presente. Todo mundo falava assim para mim: você, com 26 anos, assumiu uma família, né? Mas mal sabiam essas pessoas o quanto estava sendo bom para mim. E aí eu vivi essa vida, né?
E até foi onde a Bruna casou e saiu de casa, eu me tornei mãe. E isso foi muito forte. Só que aí eu perdi a Bruna. No meu sentimento, eu estava perdendo a Bruna. Então, isso é só quem passa para saber. Então, vinha pensamentos para eu pegar a bis e sair na pista. Vinha pensamentos na varanda da minha casa. Tem uma viga de madeira que era para eu amarrar a corda. E era para eu me matar. Então, assim, foi uma luta muito grande. Foi onde eu pedi ajuda para o De Paula, para minha cunhada. Só que, assim, eu comecei a receber conselhos do mundo, né? E foi onde a gente estava indo para a igreja, Ana Luísa nasceu, onde a gente batizou. E aí eu fui encaminhada para o psiquiatra e para uma psicóloga, glória a Deus, cristã. Então, tinha dia que eu não falava nada, e aí a gente orava. E foi Deus. E pela psiquiatra, eu estava tomando um remédio que era a mesma coisa que a Boa Noite Cinderela. Eu dormia às 7 da noite, acordava no outro dia dopada. Era o Torval com mais esse Talopram. E eu tomava, mas assim... E aí a Ana Luísa começou a apresentar crises de asma. E aí eu falava, só que a maioria das vezes que ela passava mal era à noite, que vinha a falta de ar, a tosse, mas até então a gente não sabia o que a Ana Luísa tinha. E aí eu dormia, o De Paula simplesmente tinha uma mulher quase morta do lado dele. E ele passou por isso. E até que um dia eu acordei, falei, meu Deus, minha filha se passar mal de noite, eu não vou ouvir, porque era literalmente, eu tinha loja, eu tomava o remédio quando eu ia embarcar no ônibus aqui no terminal rodoviário, eu acordava em São Paulo com o ônibus parado, não tinha mais ninguém dentro do ônibus. Eu não sabia que horas que era, não sabia quem tinha sentado do meu lado, não tinha visto parar no Castelo, não tinha visto descer, não tinha dopada. E aí, aquele dia, eu acordei e falei, eu não... E teve um culto sobre a ansiedade. E aquele dia, eu tomei posse daquela palavra em acompanhamento com a psicóloga. Eu recebi a cura, eu acredito. E eu decidi que eu precisava viver, eu precisava cuidar da minha filha. E aí foi onde eu me libertei, para a glória de Deus. E, assim, eu posso te dizer que a psicóloga é algo libertador, porque você se aconselha com as pessoas, com a pessoa correta, vai te dar o conselho correto, né? E por ser uma psicóloga cristã, foi muito gratificante isso na minha vida. Amém? Amém. Obrigada, Fernanda, por compartilhar. E quando a pessoa ela está num estágio que ela consegue compartilhar, já é um sinal muito de evolução mesmo dentro desse processo de cura, né? Então, quando eu estava dizendo, nós, cristãos, né, sabemos que Deus ele tem os caminhos dele trabalhar, né? E como nós já vimos, né, milagres. Então, eu não estou aqui trazendo a ciência para desdenhar o poder de Deus, pelo contrário, né? Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por esse Deus, porque eu falo assim, ele faz umas coisas, né, que nem o maior PhD aqui vai conseguir identificar. Então, eu creio, sim, né, que existem momentos, né, pontuais em que Deus fala e Deus, né? Por exemplo, que a ciência não explica, minha mãe tabagista, um dia um pastor olhou para ela e falou assim, Deus manda te dizer que a partir de hoje você não vai fumar mais. Ela riu. Coitado, fumo desde a adolescência. Foi embora. Ela chegou em casa, ela esqueceu de fumar. Ela não sentiu vontade. Ela lembrou, propositalmente, o que ela fez? Vou fumar.
ela vomitou. Ela não aguentou relar no cigarro. E até hoje, a parte de tabagismo não tem mais, há muitos anos. Então, isso são ações peculiares. Porque quando Deus ele quer demonstrar o poder dele, ele faz. Nós tivemos aqui o Serginho. Só que não cabe a nós julgar. Por que Deus curou ele e não me curou? Por que Deus levou ele e não levou? Entendem? Os desígnios de Deus são Deus. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E eu adoro não pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Né? Um louvor. Haja o que houver, sempre será Deus. Tá? Temos mais perguntas, Salvador? Mais duas? E aí, a gente? Tá. Falar? Eu vou fazer a pergunta. O Forte falou assim, Dani, a gente percebe que tem uma prevalência em mulheres, né? Por quê? Isso é comum, tá? Então, o que acontece? A mulher, ela já tem geneticamente cromossomos diferentes do homem, tá? Fisicamente, nós somos diferentes dos homens. A mulher, historicamente, ela carrega sobre si uma carga de duplicidade, triplicidade, quadriplicidade, ou seja, multifunções. De certa forma, nós educamos os nossos filhos, homens, para o mercado de trabalho. Né? A gente educa as nossas filhas para ser mãe, esposa, dona de casa, mercado de trabalho, mercado lá porque é você que vai fazer a compra, tá? Então, se a gente fazer as análises estruturais mesmo, chega em casa, os dois do trabalho, o casal, quem é que vai fazer a janta? Com salva exceções, de forma geral, é a mulher. Você está fazendo a janta, o filho está sendo cuidado pelo pai. O filho abre a boca, o que o pai fala? Bem, tá chorando, você tem que, né? Você viu aquelas charges que a pessoa está cozinhando, fazendo assim com o carrinho balançando para o neném não chorar? Isso é uma sobrecarga de tarefa, sobrecarga de trabalho. E essa sobrecarga propicia, por exemplo, isso falando das mulheres. Quando nós vamos também para a categoria masculina, falando de homem, profissionais que trabalham em banco. Hoje tem uma modernização do banco, é uma outra coisa. Mas se vocês conversarem com bancários, né, de 30 anos atrás, a cobrança de abertura de conta, que não tinha computador, eles eram altamente estressados, tendenciosos a ter depressão. Por quê? A rotina de trabalho. Hoje, professores é na maioria do sexo feminino, tá? Mas mesmo que fosse do sexo masculino, a probabilidade de professores que são acometidos por depressão é muito grande. Por quê? Aquela rotina, aquele estilo de vida, entende? E aí o que acontece? Olha para você, né, assim, teu amigo e pensa. Nós estamos entre homens e mulheres. Bom, vou fazer uma brincadeira e levanta a mão. Quem aqui dos homens pratica, mesmo que por lazer, futebol ou pesca, alguma coisa? Deixa eu ver. Quem sim vai jogar bola, vai pescar? Levanta a mão, mais alto, mais alto. Ou vai na academia? Tá. Das mulheres, quem aqui pratica algum esporte? Olhem, entende? Então, o homem ele tem essa tendência a praticar exercício, que é extremamente saudável, até os momentos de lazeres, e muitas vezes as mulheres não, tá? Então, tem todo um contexto, assim, resumidamente é isso. Outro brinde? Ai, ai, ai. Então, tem só mais uma pergunta, Salvador, para a gente ir encerrando?
Vamos ver. Isso. Então, qual o profissional procurar? Nós falamos o psiquiatra, tá? Ah, eu não quero procurar o psiquiatra, eu conheço casos da pessoa que procura o psicólogo primeiro. Se é um bom psicólogo, ele vai falar, você precisa passar pelo psiquiatra. Você precisa estar em acompanhamento conjunto. Quem ganhou brinde? Vem aqui, fazendo favor, é claro, né, gente? Ai, perdão, gente, tem mais uma, desculpa, achei que era a última. Eu acho que está faltando uma. Nós falamos, vamos ver. Ô, Mari, que legal te ver aqui. Prazer, bom dia. Foi o que nós falamos. A depressão tem cura, né? Pela literatura, pelos estudos, é uma doença crônica, a gente mantém uma remissão, um estágio, porém, precisamos estar atentos a algum fator extremamente que possa mudar isso, tá? Então, quem ganhou o brinde? Vem aqui. Fazendo favor. São 5. Vai, vocês não praticam esporte? Vocês não jogam bola? Não vai pescar? Tá vendo, Paulinha? Aí. Né? Ó, fiquem aí um minutinho. Para esse primeiro bloco que a gente vai encaminhar, alguém quer fazer alguma pergunta que não dá para esperar a semana que vem? Não? Ok, tá? Com a permissão, pastor, eu quero me colocar à disposição, tá? Se alguém precisar depois, né? Procura lá meu WhatsApp, me fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa, trocar alguma ideia. Não sou psicóloga e não sou médica. Sou assistente social com mestrado em psicologia e saúde pela FAMERP do HB. Mas há 12 anos trabalhando na assistência social com situações similares, violência e esse contexto, tá? Então a gente pode aí pelo menos dar os encaminhamentos, tá? Então, gente, às vezes eu esqueço o nome, é Pedro. Pedro, eu sei que é o Pedro. Pedro, o que você acha que tem aqui? Não vale ficar palpando. Bombom. Um bombom, né? Mostra aqui, bonitinho. E você, Saulinho, lê aí o que está escrito. Vai ter que ler. Tem um trem escrito lingerie aqui. Vai, as mulheres não pegou brinde. Se não servir, eu não quero nem saber. Um copo. Um copo. Uma vasilha aqui. Uma vasilha. Não faço ideia. Não faz ideia. Essa brincadeira, primeiro que eu já vou dizer, tudo baratinho de R$1, tá? Essa brincadeira é o seguinte, mostrem a embalagem. Quando nós, pode mostrar assim para o pessoal ver. Quando nós falamos de depressão, é algo tão peculiar do ser humano, tão inerente, tão assim, sentimental, que às vezes a embalagem tá linda, com lacinho, às vezes é uma embalagem pequena, sabe? A gente não pode ter julgamento. Ah, mas ela tem filho, ela é casada, ela tem dinheiro, ela estudou, ela... Não importa a roupagem, porque às vezes quando a gente vai olhar dentro, podem abrir. Aí, ó, né? Irmã, vai ter macarrão lá hoje, tá? Ai, olha aqui, gente. Florzinha, não é lingerie, mas é florzinha. Então, olha, esse daqui você é o beneficiado, porque aqui, ó, tem até o preço. Tá vendo? O teu valeu mais, R$2 o teu, porque o teu é um joguinho. Então, pessoal, né, as brincadeiras são realmente para ilustrar. Porque dentro de nós, tirando o nosso Senhor que nos conhece e esquadrinha o nosso pensamento,
o outro não sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos pensando. Os pensamentos, me permita, tá, Fernanda, que nem ali, né? Podem sentar. Por quê? Nós sabemos, biblicamente, né, o destino espiritual de uma pessoa que tira a vida. Na portas abertas para o evangelismo, nessa guerra espiritual, enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação. Quando não tem mais o fôlego de vida, não tem mais o que se fazer. O inimigo, ciente da sua condição, né? Ciente desse período apocalíptico que nós estamos caminhando, ele está usando tudo o que ele tem. Só que ele tem 1/3. Nós temos 2/3. Só que a igreja não está usando tudo que ela tem. E o intuito do suicídio, que a gente nem fala cometer suicídio, porque a gente comete crime, a gente comete pecado, né? Mas a gente não comete suicídio. O ato de suicidar-se é uma vitória para o inimigo, porque ali já não vai mais ter fôlego de vida, não tem mais chance de salvação. Porque dentro de um leito, no último segundo, assim eu creio, que há esperança. Tá? Então, pastor Marcos, pastor Veronese ou pastor Fernando, não sei se querem fazer alguma consideração para o desfecho. Se não, né, eu gostaria que nós orássemos. Né? Pastor, não sei se querem, né? Pastor Veronese? Né? E aí o pastor mesmo conduz a oração, né? Depois. E que a gente fica, né? E que bênção termos pastores que permitem a gente dialogar sobre esse assunto, esclarecer. Porque aí a gente chega para guerrear com todo conhecimento. Aí eu quero ver. Amém, queridos? Só assim rapidinho para a gente orar. Provérbios 18:1, por gentileza. Querido, a verdadeira sabedoria consiste em se unir, em se ajuntar. A primeira coisa que Elias fez, ele se isolou, ele deixou o seu moço e ele teve uma atitude. Então, quando a pessoa se isola, a pessoa não quer contato com ninguém, é um sintoma muito grave de depressão. Primeira coisa que Elias fez, ele deixou o seu moço. Ele deixou o seu moço, ele se isolou e ele foi buscar, então, deserto, caverna. E Deus, então, tem uma atitude. Deus fala para ele, volta para o seu caminho. 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali, diga assim comigo, e achou a Eliseu. Ou seja, Deus posicionou ele de novo a ter uma comunhão, a ter um envolvimento com pessoas. Chega lá, volta para o teu caminho, faz isso, unge aquele, se envolve com aquele, coloca aquele no seu lugar, enfim, querido. Quando você vê que uma pessoa está se isolando, isso é um sintoma patente de depressão. Elias se isolou, deixou o seu moço, aí Deus fez ele achar pessoas novamente, ele se unir novamente a pessoas. Amém, queridos? Parabéns aí, né, pela iniciativa. Eu creio que foi muito bênção, né, pelos testemunhos e por tudo. Vamos colocar de pé. Vamos orar, né? Busca seu próprio interesse, aquele que se isola, ele se insurge, ele se revolta contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, fala para a pessoa que está do seu lado, é se unir. Comunhão. É a verdadeira sabedoria. A pessoa estando em comunhão, ela não tem depressão. A
pessoas estão numa comunhão verdadeira com a família, uma comunhão com a igreja, a pessoa não tem depressão. A pessoa se isola, ela começa a ter problemas graves. A pessoa não se mata em comunhão, ela se mata em isolamento. Amém, Pai? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade que temos de estar aqui, ó Pai querido, buscando, Senhor, estratégias, buscando ferramentas, buscando, Papai amado, acima de todas essas coisas, o teu poder, a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua fidelidade, o teu agir que não há como impedirmos. Quando o Senhor age, não há quem possa te deter. Então, Papai amado, nesse mês específico, ó Pai, o Senhor não é um Deus que se detenha um mês, porque esse mês diz acerca desta ou daquela outra circunstância. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. O Senhor em todos os meses, independente de circunstâncias, o Senhor pode acudir, salvar, o Senhor pode reverter cenários. Então desperta-nos como igreja a olharmos os que estão se isolando, os que estão, ó Pai querido, buscando, ó Pai querido, se levantar para serem, ó Deus poderoso, reféns, serem presas fáceis para o inimigo. Ó Senhor, nos dá, ó Pai querido, de volta a fome, a sede, o anseio, o anelo de estar olhando ao nosso redor, olhando para as pessoas que estão, ó Pai querido, nesse contexto, necessitando da nossa ajuda. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo espírito de morte, repreenda toda a ação do inimigo. Ó Deus, vai trabalhando agora de norte a sul, de leste a oeste, sobre os céus de Votuporanga. Repreenda, coloca por terra, lança por terra todo esse cenário de morte, de suicídio, de depressão. Venha o teu reino sobre essa cidade, venha o teu reino sobre esse estado e sobre essa nação. Pai, nós cremos que o Senhor veio e a tua palavra garante e é clara: eu vim para que você tenha vida. Oh Deus, o Senhor veio para isso, e não é apenas vida, mas vida em abundância. Então arranca, quebra, corta, frustra, aniquila todo esse mal e faz a tua obra. É o que te pedimos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe.